Oi, eu sou a Lucy. Vamos refletir no que leva um brasileiro a arrumar as malas, colocar a vida dentro de algumas caixas, cruzar um oceano em busca de um novo lar? Essa é uma pergunta com muitas respostas, mas quase todas começam com a mesma palavra: sonho. Para muitos, é o sonho de uma vida com mais segurança. Poder andar na rua sem medo. Criar os filhos em um ambiente mais tranquilo. É a busca por estabilidade financeira, por oportunidades de trabalho, planejar o futuro. A instabilidade econômica e a violência são grandes impulsionadores dessa decisão tão difícil e corajosa. Além da segurança e da estabilidade, existe também a busca por crescimento profissional e pessoal. Muitos jovens talentosos, pesquisadores profissionais qualificados, sentem que não encontram reconhecimento ou infraestrutura necessárias. Eles partem para estudar em universidades renomadas, para trabalhar em empresas inovadoras, para aprender um novo idioma e para se abrir a novas experiências. É uma jornada de autodescoberta, um desejo de expandir horizontes e ver o mundo com os próprios olhos. Chegar ao novo país é como nascer de novo. A primeira fase é um misto de euforia e desorientação. Tudo é novidade: a língua, as ruas, o sistema de transporte, a forma como as pessoas se cumprimentam. Os primeiros desafios são muito práticos e urgentes. Encontrar um lugar para morar pode ser um grande obstáculo, especialmente sem um histórico de crédito ou referências locais. Muitos dependem da ajuda de outros brasileiros que já passaram por isso, ou acabam em moradias temporárias, até conseguirem se estabelecer. A burocracia consome uma energia enorme e exige muita paciência e determinação. Abrir uma conta no banco, obter os documentos necessários, entender as leis locais. A busca por trabalho é, talvez, o maior de todos os desafios. Profissionais altamente qualificados no Brasil, muitas vezes, enfrentam a dura realidade de ter que recomeçar do zero. Diplomas podem não ser reconhecidos, a experiência profissional pode não ser valorizada da mesma forma, e a barreira do idioma pode fechar muitas portas no início. É muito comum ver engenheiros dirigindo aplicativos de transporte ou advogadas trabalhando em cafés. Uma das primeiras coisas que o brasileiro sente ao morar fora é o choque cultural. Nós somos um povo caloroso, do toque, do abraço, do beijo no rosto. Em muitos países, essa proximidade física não é comum e pode ser até mal interpretada. Aprender a manter uma certa distância, a cumprimentar com um aperto de mão mais formal ou com um aceno de cabeça, é um dos primeiros ajustes. A comunicação também é diferente. Somos conhecidos pelo nosso jeito mais indireto de falar, usando rodeios para não parecer grosseiros. Em culturas mais diretas, como a alemã ou a holandesa, essa forma pode gerar mal-entendidos, sendo vista como falta de clareza ou sinceridade. A relação com o tempo e a pontualidade é outro ponto de grande contraste. No Brasil, temos uma relação mais flexível com os horários. Em muitos outros países, a pontualidade é uma questão de respeito. As diferenças religiosas e a forma como a fé é praticada também são evidentes. O Brasil é um país de maioria cristã, com uma religiosidade muito presente. Em muitos países da Europa, por exemplo, a sociedade é muito mais secularizada. E o respeito pela diversidade. Se há um sentimento que une todos os brasileiros que moram no exterior, esse sentimento é a saudade. É uma saudade que não escolhe hora para chegar. Ela pode aparecer em um domingo à tarde, que no Brasil seria de almoço em família, ou ao sentir um cheiro que lembra a comida da mãe. A distância da família e dos amigos é, para a maioria, a parte mais dolorosa da experiência de imigrar. A tecnologia ajuda, e muito. As chamadas de vídeo permitem ver os rostos, participar de longe de festas de aniversário e acompanhar o crescimento dos sobrinhos. Mas a tela do celular ou do computador nunca vai substituir o calor de um abraço apertado. A saudade também tem sabor. É a falta que faz um bom pão de queijo quentinho,
um brigadeiro de panela, uma feijoada completa no sábado, ou aquele churrasco com os amigos. Muitos brasileiros se tornam verdadeiros detetives em busca de ingredientes para tentar reproduzir os sabores de casa. Lojas de produtos brasileiros se tornam oásis, lugares sagrados onde é possível encontrar guaraná, farofa pronta, polvilho. Cozinhar pratos típicos passa a ser mais do que uma necessidade de alimentação. Torna-se um ritual de conexão com as próprias raízes. A experiência de viver em outra cultura é como se olhar em um espelho que reflete não apenas quem você é, mas também os valores que carrega. Um dos valores que frequentemente muda é a relação com o trabalho e o dinheiro. A ideia de trabalhar horas a fio sem descanso dá lugar a uma busca por qualidade de vida. Tempo para o lazer, tempo para a família, tempo para si mesmo. Outro valor que passa por uma grande transformação é o senso de coletividade e civismo. Em muitos países, há respeito pelo espaço público, honestidade, em pequenas atitudes, cumprimento das regras. O brasileiro muitas vezes incorpora esses hábitos. Passa a reciclar o lixo, com mais rigor, respeitar as faixas de pedestres, não furar fila. Por outro lado, valores se tornam mais fortes com a distância. A importância dos laços familiares, a importância da amizade. Longe de casa, o brasileiro percebe o quão fundamental é a rede de apoio afetivo. A solidariedade, marca do nosso povo, se destaca. No final, o imigrante vira um ser híbrido. Aprende a valorizar organização e pontualidade, mas sem perder o calor humano, nem a capacidade de improvisar que são tão nossos. Uma vez imigrante, para sempre imigrante. Essa é uma verdade que muitos brasileiros descobrem com o tempo. Não importa há quantos anos você mora fora, quantos idiomas você fala fluentemente, se você adquiriu uma nova cidadania. Para os locais, você sempre será o brasileiro. E quando você volta ao Brasil para visitar, percebe que também já não é mais exatamente o mesmo. Seus hábitos mudaram, seu sotaque pode ter uma leve inflexão estrangeira, e sua perspectiva sobre muitas coisas é diferente. Você se torna um morador do mundo com o coração dividido entre dois lares, duas culturas, duas realidades. É uma sensação agridoce de ser um eterno visitante, tanto lá quanto cá. No entanto, essa dualidade também pode ser vista como uma riqueza. Pertencer a dois lugares significa ter o dobro de referências, o dobro de afeto, o dobro de mundo. Longe da pátria, os brasileiros têm um talento especial para recriar um pedacinho do Brasil, onde quer que estejam. As comunidades brasileiras no exterior são verdadeiros refúgios, portos seguros onde se pode falar português sem medo de errar, ouvir a música que embalou nossa vida e encontrar aquele abraço caloroso que tanto faz falta. Essas comunidades se formam de maneira orgânica, em torno de igrejas, de centros culturais, de restaurantes e de grupos em redes sociais. São espaços fundamentais para a má adaptação, especialmente para os recém-chegados, oferecendo uma rede de apoio que vai desde dicas práticas sobre a vida no novo país, até o suporte emocional para lidar com a saudade e os desafios. Existem curiosidades fascinantes sobre essas comunidades ao redor do mundo. Em cidades como New York, nos Estados Unidos, ou Hamamatsu, no Japão, existem bairros inteiros onde a presença brasileira é tão forte que você se sente no Brasil. Placas de lojas em português, supermercados vendendo pão de queijo e guaraná, e o som do nosso idioma nas ruas criam uma atmosfera familiar. Essas empresas não apenas geram empregos, mas também fortalecem a comunidade, criando um ecossistema onde um brasileiro ajuda o outro a prosperar. Morar fora não significa se desconectar do Brasil. Pelo contrário, a distância muitas vezes aguça o olhar e intensifica a preocupação com o país. O brasileiro no exterior acompanha as notícias diariamente, talvez com mais afinco do que quando morava aqui. Ele se envolve nos debates políticos pelas redes sociais, conversa com a família sobre a situação econômica, sofre com cada notícia sobre violência,
Sofre com cada notícia sobre corrupção, sofre com cada notícia sobre desigualdade social. A distância física não diminui o amor pela pátria. Em muitos casos, ela o torna mais consciente e crítico, pois a comparação com outras realidades é inevitável. Ao vivenciar sistemas de saúde que funcionam, e ao ver transporte público eficiente, e ao perceber menor desigualdade social, o brasileiro passa a desejar as mesmas coisas para o seu país de origem. O imigrante se torna um cidadão mais politizado, que vota nas eleições consulares, e que sonha com um Brasil onde seus parentes e amigos possam ter a mesma qualidade de vida e as mesmas oportunidades que ele encontrou lá fora. A esperança de que um dia o Brasil seja um país tão bom que emigrar seja uma opção e não uma necessidade. A jornada de emigrar é, acima de tudo, uma jornada de profunda transformação pessoal. Ninguém volta a ser o mesmo depois de viver em outro país. A experiência de recomeçar do zero, aprender uma nova língua, decifrar uma nova cultura, superar inúmeros desafios constrói uma resiliência e uma autoconfiança imensas. A pessoa que parte cheia de medos e incertezas se descobre muito mais forte, corajosa, capaz do que imaginava. Cada obstáculo vencido, desde entender uma conta de luz até conseguir o primeiro emprego na área, é uma vitória que fortalece a alma e amplia a percepção sobre as próprias capacidades. O brasileiro, conhecido por sua flexibilidade e jogo de cintura, leva essa característica a um novo patamar quando emigra. Ele aprende a ser ainda mais adaptável a lidar com a solidão, a se virar sozinho e a encontrar soluções criativas para os problemas que surgem. Essa capacidade de adaptação é, talvez, o maior superpoder do imigrante brasileiro. No final, a decisão de morar fora, com todos os seus sacrifícios e dificuldades, se revela uma das experiências mais enriquecedoras que uma pessoa pode ter. A vida se expande, os horizontes se alargam, e a pessoa se torna uma versão mais completa de si mesma. Obrigada por ter assistido este vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal.